Engraçado que já passou uma coisa aqui que eu queria comentar, mas vai ser muito rápido. Eu estou falando para vocês. É irritante. Já mostrou a rua ali? Aqui. Não. Engraçado. Vai aparecer. Então aqui o início, né? E nós vemos o quê? Um casal, né? Então o filme fala sobre casal e relacionamento de casal. Os cineastas colocam no início, sempre nessa introdução assim, do filme, uma introdução ao âmago da questão que vai ser tratada. Nesse filme é muito claro isso. Em outros filmes não é tão claro. Mas repara bem aqui, ó. Uma mulher caminhando na frente do homem. Ela vai na frente e vai apressada. Se a mulher está caminhando de um jeito que não é o lado do seu companheiro, que vai na frente e vai apressada, o que está acontecendo? Ela está brava. Está muito bravo, entendeu? E ele é errado. Ele fez coisa errada. Ele é culpado. E ela está punindo ele, né? E a punição é clássica, que é correr atrás dela. Vai correr atrás de mim. Isso aí é universal, até na novela, né? Quando o personagem da novela está conversando com o cara aqui e faz assim, vem pra cá, ela para aqui e fica com os olhos assim, ó. Para ver se ele está vindo atrás dela, porque a marcação é para ele correr atrás dela, para se explicar porque ela está brava, né? Então está aqui, ó. Não está aqui. Aqui também quero parar para comentar. Ela está brava, é uma relação de casal, né? Aquilo ali que a gente estava falando. Se eles estão bravos, estão brigando, eles entram num corredor que não cabe um ao lado do outro. Entendeu? É fila indiana. Porque não está dando espaço para formar um casal. Quando der, vai ter o filme vai mostrar espaço maior e a pessoa caminhando ao lado uma da outra, né? E o corredor é muito carregado, ele tem assim uma carga grande, né, até o pescoço, de vermelho. Então o vermelho é amor, é sensualidade, mas nessa quantidade aqui, e em torno de um casal que está brigado, é sufoco. É quando o amor ou o modo de amar é sufocante. Vejamos de quem em relação a quem. Tá? Então está pesada a coisa. I know this out of the budget. Not me. Baby. Olha. Então, viram o que ele disse, né? Como é que é? Eu sei que eu fiz algo errado. Isso aí é típico, né? De quando o homem realmente fez alguma coisa que de algum modo foi chata ou ofensiva para a mulher, né? Ele se faz de bobo, acha que não fez nada, né? Não sei se tem algum homem aí para confirmar. Sumiram todos, não tem mais nenhum. Ele se faz mesmo. Né? E o jogo é esse aí, né? Se ele está errado, ela une ele e ele tem que correr atrás, né? Ó, aqui é muito interessante porque eles escolhem filmar de um modo em que o cara está lá embaixo e a mulher está lá em cima, entendeu? Porque ela está por cima, ela tem razão e ele tem que enxergar ela lá em cima, dar razão para ela, reconhecer que ela está nas alturas e subir atrás dela para se encontrar lá, né? E acertar as pontas. That, right? Should I know what it is? Or is it something maybe you just think? Ó, essa é uma saída típica também do homem, né? Que não deixa de ter razão, pode ser verdade, né? Geralmente 1% das vezes é verdade o que ele está dizendo, né? Ele diz assim, ou tu acha que eu fiz uma coisa errada e está me culpando, né? Como uma forma geralmente, nesse caso delicada de dizer, né, que ela não tem razão, né? Isso faz ela parar, ó, e exatamente olhar na cara dele, fulminar.
did it. It was a bad thing I did, and I'm so sorry, Lord. Oh, you can't. Ó, que linda imagem para representar o labirinto que os casais se metem nas brigas, que vão aumentando, subindo, andando em voltas, né? Dizendo as mesmas coisas, repetindo, o outro não escuta, repete a parte dele, a razão dele. Will you? Oh, you wait until we're in the apartment before you talk to me. Ele propôs um acordo, consultou o advogado dele, né? Propôs um acordo. O acordo é o seguinte: tá bem, tu não vai falar comigo, tu tá brava, mas então quando nós chegarmos em casa, tu fala, né? Pelo menos, não vai passar 3 dias. Eu não sei, 3 dias ou é 2 que... na regra básica, assim. Não sei, tá? Depende da gravidade, ó. Pá. Maybe sit in the bathtub again. Oh no, I don't know what I said. You said, you know you said. I don't know what I said, but I didn't mean Yes, it. you did. You mean everything you say. Oh, sometimes I mean nothing when I say something. Something is never nothing. It's always No, something. most of what I say is nothing. It's just something to say. No, men say it's just something to say in order to get away with saying something, but they know they're saying something every time they say it. Say what? What did I If you say? had said my mother's tonight, you would have. Ó, disse que quer ter um filho, mas eu não estou preparada. Né? Essa questão é muito sensível para as mulheres, né? Porque é evidente que todas as mulheres sentem angústias, medos, inseguranças, né? Com relação a ter filho, engravidar e todas essas coisas, né? Então é muito delicado o assunto. Na verdade, se o homem conversar com a mulher, seja qual for o jeito que ele conversar, é provável que dê bolo. Se não na primeira vez, na segunda vez, porque esses assuntos são muito delicados. E se o homem insinuar, por exemplo, como ela disse que ele fez, né? Que ela não quer ter filho, então ela vai se sentir, assim, de alguma maneira incapaz, como se isso desvalorizasse ela, né? That I'm not ready. To my mother! You might. Ó, e para quem ele disse? Para a mãe dela. E por que ela ficaria brava dele dizer para a mãe dela que ela não queria ter filho? Porque geralmente ocorre, não quer dizer que todas as vezes, mas existem climas inconscientes, no mínimo, de competição, né? Entre mãe e filho. Porque uma filha vai crescendo, vai vendo os defeitos da mãe e ela começa a imaginar que ela pode ser muito melhor que a mãe, né? E quando ela ficar adulta e sentir angústias, medos, inseguranças, então isso vai voltar e ela vai ter uma competição no fundo com ela mesma. Eu tenho que ser boa, perfeita, capaz de tudo, né? Se eu não for, então é falsa a minha ideia que eu tenho desde a infância de que de alguma maneira eu quero ser melhor que a minha mãe, né? O Freud sacou essas coisas e incluiu no que a gente chama de complexo de Édipo, né? A menina compete inconscientemente com a mãe. Não é só porque queira transar com o pai. Isso é um modo de funcionar, é universal. Não é só em torno do sexo, é em torno de tudo. Se formam triangulações entre mãe, pai e filho, né? E os filhos competem com os pais. E quando o filho vê, por exemplo, né, que o pai tem uma queixa da mãe, uma filha mulher, ela começa a imaginar como ela faria e como ela seria melhor que a mãe. Isso é o clima edípico, por excelência, né? Então isso fica na cabeça. Aí depois, quando ela se torna adulta e vai fazer alguma coisa e tem medo de errar, ela tem medo de uma espécie assim de competição e acusação de que ela não é legal. Da onde que vem essa acusação? De dentro dela mesma. Porque quem com crítica fere, né? Com críticas próprias suas, será ferido. Dá para entender? Eu não me lembro qual é o provérbio, o versículo, não sei o que, tá, mas tá garantido que é. Mesmo que não tivesse na Bíblia, é. Well, said I'm a lesbian. I'm the only man you ever had. Oh, I dated Timmy Harrison for 4 months before I met you. Isn't he a woman now? Eu digo sempre que neste filme o problema é a mulher. A mulher apresenta problemas e o filme foi feito. Não é o mesmo que dizer que os problemas sempre existem nas mulheres. Claro que não. A questão é que este filme é para salientar os problemas de uma personagem feminina. Então eles colocam homens bonitos e que são bastante legais, na média.
muito queridos, a gente vê, quem não viu o filme vai ver, né? E aí então, eles querem com isso ressaltar que a mulher possa ver problemas que ocorrem nela. Tem outros filmes que o foco é o homem, tá? Então aqui a gente vai ver. You told my mother I didn't want children! Yes, you did. Say that. Yes, you did! No, You I said didn't exactly that! say that you weren't ready, baby. I said that you wanted to wait. Which means I don't want one right now. Right. Thank you. Wait, I'm confused. Can I get a ruling? Viram como é a coisa, né? Porque ela diz assim, ó, isso, o jeito que tu falou para minha mãe, quer dizer que eu não quero filho agora. E ele diz, sim, qual é o problema? É que os homens não se dão conta, né? Que a mulher, que nem o homem que tem que estar sempre pronto para transar, a mulher tem que estar sempre pronta para ter filho, para formar família, para casar. Ela tem também as obrigações dela, entendeu? Imaginárias. Então isso pesa, né? Contra. Mas, João, a pessoa. será que não é também o que ela esperava dele, de que ele tivesse percebido já ao longo do relacionamento, o que para ela seria importante que ele não expusesse dessa forma para a mãe? Será que isso também não gera uma revolta? A advogada Paola está defendendo. A coisa é pior do que eu estou dizendo. Faz tempo que esse cara apresenta, né? E ela tem uma revolta e tal e tal. É mais ou menos isso? É, porque isso não é de agora, né? Isso certamente é uma das mesmas brigas em razão de motivos similares. Claro, com certeza, com certeza. Aqui nessa briga nós vamos ter os problemas da mulher, mas existem os do homem, né? O que ele está fazendo aqui do ponto de vista assim, psicanalítico? Está sendo sádico. Pouca coisa. É mais ou menos o padrão dos homens. Dizem coisas agressivas, sádicas, não consideram a mulher e ainda acham que não fizeram nada, porque nem tem noção do que estão fazendo, né? E muitas vezes, claro que tem noção, e muitas vezes o que paira é isso, é a tendência assim, mais agressiva que o homem tem, né? Porque o homem é que penetra. Então ele tem vários efeitos colaterais dessa agressividade, que aparecem de mil maneiras, tende a aparecer, né? Assim como os homens são meio desequilibrados para o lado assim da agressão, as mulheres são meio desequilibradas para o lado do amor, né? Eu sempre represento assim nas atividades a ideia de que, falando em amor, que me ajuda muito, digamos assim, que aqui fosse um homem e uma mulher, tá? Um homem e uma mulher. O que acontece? Na tentativa de relacionamento, os homens tentam se aproximar e têm medo de se aproximar. Eles não encaixam bem, né? Muitas vezes os homens traem. Tá. Continuar, tá? Os homens traem. Na maioria das vezes, 99%, é porque eles, ao tentar se aproximar de alguém, sentem medo, angústia. Eles não sabem o que fazer. Então eles vão lá se relacionar com outra para não sentir muito angustiado de se entregar para uma pessoa, se envolver. O problema básico do ser humano é se envolver. O homem tem medo de se envolver. Como é? Que desculpinha boa essa. Tu acha que é desculpa? Explica por que tu acha. Porque o cara vai lá e trai, daí é porque ele tá com medinho da mulher que tá traindo. Tá, até aí parece que nós estamos de acordo. Tu entendeu o que eu disse agora? Onde que isso é pouca coisa? Por que isso é pouca coisa? Eu acho que isso é uma desculpa. Mas é o pior problema que existe no homem. Como é que tu vai chamar isso de desculpa? Ele foi lá, estou falando de um padrão, de uma coisa média, né? Ele vai lá porque ele é incapaz de vínculo. O que isso tem de pouco? Tirando isso, o que sobra? É muito, Eu acho que ele é incapaz de ser fiel. é muito grave. Isso. Mas ele é incapaz de ser fiel por um motivo. Nunca as coisas ocorrem sem motivo. E eu estou dizendo o pior motivo. É a incapacidade de estabelecer vínculo. Mas Que isso tem está pior que dentro isso? daquilo que o senhor falou no início lá, com relação ao que a gente traz de cultura, em que o homem é o másculo, é o forte, é o que não pode ceder, é o que não pode adoecer, é o que não pode ser frágil, né? E a mulher na outra conotação, e aí se traz esse histórico, né? Aí que está interessante, viu? Eu vou usar as tuas palavras. Eu acho que isso que tu disseste é uma desculpa fajuta da cultura. Sim. Porque o que acontece é que lá dentro da Eu pessoa, acho que lá é no isso que íntimo, ela quer trazer. não sei se é, por isso que eu estou tentando clarear. Lá no íntimo, a pessoa tem dificuldade profunda de estabelecer vínculo, medo, se chama fobia. Sim. Né? Tem um autor na psicanálise, André Green,
que fala que o centro da nossa personalidade é o medo, é a fobia. Não é por ser histérico, obsessivo, é a fobia. A gente tem medo. E desde que nasceu, a gente tem medo. E a gente, a cada vez, faz um tipo de solução para o medo. E geralmente as soluções são imaturas, são doentias, digamos, né? Então, o medo faz com que tu reaja, não conseguindo viver as coisas mais maduras da vida. E entre elas, a principal é o amor. O amor, a maternidade, a paternidade, né? É o centro da questão. Então, dizer que o homem é incapaz de estabelecer vínculo, ou que ele tem muita dificuldade, é dizer o pior dele, não tem outra coisa pior. Porque se ele não é capaz de estabelecer vínculo, que homem que ele é? O que resta, assim, de homem? A coisa de comer um monte de mulher tem a ver com a fragilidade, com a própria imagem de ser homem, né? Porque se é homem não precisa ficar provando que é homem, não sei se está bem entender assim. Que talvez tenha a ver com o que ela estava comentando. Bom, vou continuar, não quer dizer que fica fechada a discussão, tá? Só dei um motivo, assim, por que eu disse. Então, os homens têm dificuldade de se aproximar. Eles se aproximam, daqui a pouco se afastam. Tem várias maneiras de se afastar. Só se voltar para o trabalho, dividir o amor com outra mulher para não se envolver muito, né? É aplicar em 2 bancos, para não sofrer falência. E a falência é a fantasia, né? De que se eu me entregar demais, eu fico na mão da outra pessoa. Então eu tenho medo de me entregar. E o que acontece com as mulheres? Tipicamente, as mulheres não têm medo de se aproximar. Elas passam do ponto. Elas se grudam, elas se misturam, elas se entregam demais. Perde a própria identidade, não cuida de si, daqui uns anos acorda numa complicação porque o outro não pensou nela e ela também não pensou nela porque ela estava pensando nele, estava tentando ajudar ele. Tá gravando? Obrigado por me ajudar, amor. Eu espero que não aconteça a mesma coisa. Bom, vamos indo então. Eu estava dizendo que ele está sendo sádico, porque ele está pegando uma coisa que é delicada e cutucando ela só para machucar. Foi lá e disse coisas que são agressivas, tá? Não considerou ela. No, you're just wrong. Holly doesn't want to have a baby. We had a plan, Gary, to wait to have children until we could buy an apartment. Aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante, ó, que o filme explora. Isso é introdução, o cineasta sabe bem o que está fazendo. Cada elemento que ele coloca em cena é para mostrar, para reforçar a ideia que ele está trabalhando. De que há um conflito nesse casal, que os dois não enxergam as coisas pelo mesmo ângulo, é muito oposta a visão um do outro, e por isso eles colocam, ó, um contra o outro, sendo que um tem um espelho que só enxerga a si mesmo, e a outra tem um espelho que só enxerga ela mesma. Então, um jeito de ser narcisista, como ocorre nas discussões de casal, né, em que um não escuta o outro. Deixa o outro fala e eu não escuto ele falar, eu só deixo ele falar. Quando ele terminou, eu vou falar de mim. E vou falar de mim, o outro vai falar dele, entendeu? Então, aqui eles colocam em oposições, ó. Branco em oposição ao preto, branco em oposição ao preto. Espelho, cada um virado para si, para representar a dificuldade, né? Isso é uma riqueza enorme do filme, porque a maioria dos filmes que vocês veem não tem grande trabalho nas imagens, entendeu? Por isso que esse filme faz parte dos 15, 20 melhores filmes que eu já debati desde 97, com certeza. Tem outros também, né? But 25% of each paycheck into a separate joint account with a 6.25% interest for 5 years. Why don't you tell another that? Each. Essa risadinha falsa, já ouviram uma risadinha falsa assim numa briga? Né? Paycheck. You only just started getting regular paychecks. You quit 5 jobs in 2 years. Well, I can't work for idiot. Ó, cada um cutucando o outro só para machucar, né? Ele está dizendo para ela, assim, das coisas que ela tem dificuldade de se envolver. Ela tinha dificuldade de se envolver com o homem, ela só teve um namorado de 4 meses. Né? Ela foi trabalhar, trabalhou 2 anos em 5 empregos. É uma forma de dizer que ela não tinha condições de se envolver. E o que ela diz é que todo mundo são idiota, que não é problema dela, né? Que são os outros que têm problema. And all. Aqui, ó, ele está pegando uma arma, ó.
Tá vendo? Ó, tá simbolizado assim que ele está em briga com ela, né? Como os homens em geral são mais impulsivos e têm menos capacidade de ser profundos e sustentar uma discussão, como é que se diz, mais fundamentada, né? Alguém tem aí alguma queixa ainda contra mim que eu estou falando das mulheres? Já está melhor, sim? Tá? É claro que eles partem mais para o concreto, para fazer coisas agressivas, que está simbolizado aqui, né? Yes, they can. They can all be eats. And Ó, agora ela sai do lugar dela e vai lá se encontrar com ele. É para se aproximar? Não, é para cutucar mais, né? O correspondente, a arma dele com a mão, é a palavra dela. As mulheres têm a arma na palavra, né? Tô brincando. Não, mas qualquer coisa aí, desculpa. What about the business letting you drunk and got that accident? Ó, e quando a pessoa vai lá para agredir, ela diz e cai fora, né? Ó, ele fica enlouquecido. Ele não sabe se vai por aqui, se vai por lá. Ele ficou desequilibrado. I knew that's why you like it. Oh, it's like good teeth. What are you talking about? Waiting for what? I've been driving them for 4 years, hon. So John and me, we want to start a business. We buy a few cars, we get a few clients. That's a career right there. What is your problem? And what if it doesn't work out? What if we always have to live here? And what about what I want, huh? You think I want to be a real estate agent showing other people apartments to buy that I can never live in? Então aqui, o problema que ela está passando é uma coisa que também é muito rara assim nas mulheres. É ser muito, muito queixosa. Tudo está errado, tudo não é como deveria ser, tudo está faltando alguma coisa, né? Isso ocorre às vezes nas mulheres. Da Finlândia. Tem casos lá, né, de mulheres que não param a vida toda de reclamar do marido, né? Tem umas que trocam de marido. Mas continuam reclamando. Na verdade o marido foi embora, mas vamos registrar no boletim, né, que as trocadas de marido continua a mesma coisa, né? Então aqui, ó, vai acontecer uma coisa. Uma coisa terrível está acontecendo aqui. Que eu preciso denunciar. O que está acontecendo de terrível aqui na vida pessoal, familiar, amorosa de um casal? Essa mulher está tirando a roupa. No quarto do casal. No meio de uma briga. É isso que eu quero denunciar. Se Vossa Senhoria tira a roupa na frente do marido, no meio de uma briga, o que acontece? Os homens, 90% são visuais. Eles não pegam muita outra coisa. Profundidade, significado, tem que fazer cursinho, né? As mulheres tentam. Então, se ele pega o visual e ela mistura o visual com brigas, queixas, gritos, estraga a associação que ele precisa para sentir desejo por ela. Óbvio que estraga, entendeu? Não atrai, não causa, entendeu? Lembra aquele sorriso, o abraço, o carinho? Aquilo promove. Agora, gritar, brigar e misturar isso já é um grande problema. Agora, misturar isso com um quarto e com tirar a roupa é venenoso. Não sei se entenderam bem, entenderam? Não. Tá claro? Então vamos lá, tá? Sim, é. Não entenderam que eu estou brincando, que eu disse assim, escuta, vocês entenderam, né? Vocês não vão fazer mais isso. Mas ele perdeu uma oportunidade de comprar a discussão. Ela estava com dificuldade de abrir o zíper, sei lá o quê. Eu concordo. Eu concordo. Faltou percepção. Porque ela já está se despindo, né? Ela já está se... Eu vou correr o máximo risco, tá? Porque a gente não se conhece, então é arriscado dizer coisas, né? Melhor seria a gente ser bem agradável, tal. Vou me arriscar dizendo assim, ó, isso aí que vocês fizeram, que vocês reclamaram, né? É uma das reclamações assim mais, não sei que nome dizer, bobas, na minha maneira de pensar. Por quê? Porque, gente,
Se ela gritou e brigou e fez tudo aquilo, não tem mais clima, é o que eu acabei de dizer, não tem mais clima. O cara não está mais pensando nela. Se estiver pensando em mulher, vai ser noutra. Então pode. Por quê? Porque aquilo que eu disse, homem é mais raso, mais superficial, né? E com isso, então, eles não trabalham com guardar profundamente os vínculos. Qualquer coisinha já perde, assim, o controle, né? E estoura, assim, se desorganiza. Então, depois que houve toda essa briga aí, né? Não tem como ela, assim, insinuar que quer abrir, que não consegue, e o cara vai se tocar, ele está muito bravo com ela. E não estou dizendo só que ele tem coisas boas. Ele fez coisas bem agressivas, assim, né? Ele fez coisas agressivas, não estou tirando a pele dele. Eu só estou dizendo o seguinte, se um casal está no meio, assim, de uma briga, aí não pede para, entendeu? É uma expectativa irreal da mulher. Muitas vezes as mulheres têm isso com os homens. Elas têm expectativas que são fora da realidade. Os caras não estão com essa bola. Eles não vão seguir esse circuito, né? E outra coisa que está embutida no que você comentou, que eu acho super interessante, é assim, ó. As mulheres querem que os homens tenham muita capacidade de entender as coisas de uma forma indireta. Porque quando as coisas acontecem de uma forma indireta, elas ficam mais interessantes. A sensualidade é um sistema de indiretas. Indiretas já. E os homens têm dificuldade para pegar as indiretas, os significados simbólicos das coisas. Então tu não é clara com ele, ele não vai para o que tu quer e tu fica bravo com ele porque ele não foi legal, para não sei o quê. Só que tem um problema aí, ele não está com essa bola, ele está mais abaixo. E aí ele nem sabe por que ela está brava com ele. Exatamente isso aí, exatamente. E quando ele nem sabe por que ela está brava, é um sinal mais claro do quanto ele é tapado. Porque não é capaz nem de se dar conta do significado que ele fez. Né? Isso é muito, muito comum. E não é só na Finlândia. Todos os homens são assim. Se existe esperança. Eu vou te responder brincando. Claro, já várias pessoas disseram nas atividades, os homens estão melhorando. E eu concordo, sim, os homens estão melhorando. Mas ainda a melhora é bem pequena proporcionalmente. Né? Tem muito que trabalhar. Né? Os antropólogos dizem que os comportamentos humanos só entram para a genética para poder aparecer como uma capacidade de nascença depois que o ser humano pratica 5 a 7 mil anos um jeito de ser. Nós não vamos precisar de tudo isso porque a cultura está mudando muito, então é muito rápida a mudança, mas ainda o homem está devendo. Né? Os últimos cálculos mostraram que os homens já mudaram 5%. É brincadeira, deve ser uns 4,5%. Tem que parar de passar a mão por cima, né? Alright? I mean, the job makes you cranky cold every bloody day anyway. You want to have a baby? Let's do it. Olha como ele vai provocar mais. You do that. Do what? Let's have a baby. La la la. And a 5-floor walk-up. We can barely move it. I'd have to change diapers on the windowsill. Todas as queixas dela a respeito da vida, viu? Do apartamento, disso, daquilo, não sei o que, tudo é problema. Assim, com essa roupa. Have a plan. You can't act like everything's just going to work out by itself, Terry. Why do I have to be the responsible grown-up who worries? Why can't I be the cute, carefree Irish guy who's sick? Essa, de uma certa forma, é uma diferença básica que tem entre eles, os personagens, não os homens e as mulheres. Aí é muita generalização, né? O que ela está dizendo assim, ó? Você vive de uma maneira mais solta. Você é um irlandês que canta, que toca, que não sei o quê. Você é mais solto. E eu sou muito travado. E eu diria, se ela fosse lá no consultório, a senhora é estupidamente fóbica. Fóbica? Fóbica. Ela tem medo de viver o amor. Então ela inventa problemas e evita que o amor aconteça. Isso na Finlândia ocorre muito com as mulheres. É apenas um problema nacional. Ela é muito fóbica. Ela inventa e valoriza coisas que mantêm o afastamento. Aqui, ó. Inventa e valoriza coisas sem necessidade. Não Deixa inventa. ela, Não, a personagem. Isso ocorre muitas vezes nas mulheres, que elas se apresentam obsessivas, chatas. Isso é o comportamento. Mas o motivo é porque tem medo de se envolver. Obsessivas e chatas. Pensem que os medos estão no centro.
E todos os dias, quando acordarem, você pergunta: o que eu estou com medo hoje? Se vocês acharem e puderem destranchar, né, desmancha os estragos prazeres que a mente cria. Né? Então, ela que tem medo do envolvimento emocional, afetivo, ela tem um cara legal que vive em torno dela, elas vão ver isso aqui. O filme é para mostrar isso aí. Né? All the time. If you can't sing without making dogs bark. Honey, people have babies with no money all the time. And if you're so worried about it, why don't you stop buying designer clothes, huh? I buy everything on eBay. It doesn't count when you're wearing Marc Jacobs from Minneapolis. Do you want... Aqui é uma cena muito interessante, ó. Porque ele tem umas coisas sádicas, mas ele é afetivo e ele quer fazer as coisas que ela quer. Ela que tem medo e ela começa a enredar e culpar ele. Né? Então o que ele faz? Ele vai atrás dela, ela foge. Está sempre fugindo. Ó. Fugiu para uma cena narcisista aqui, ó. Se olhar no espelho. O que ele faz? Ele vai lá e faz assim, ó. Eu vou abraçar. Eu vou te abraçar, eu vou te envolver, eu vou fazer uma continência para essas coisas que tu apresenta. Tá? E vou perguntar para ti, tu quer ter um filho? O que significa a pergunta dele? Falar claramente sobre o desejo. Se ela tem medo, ela vai fugir da conversa. to have a baby? Do you? Yes, I... Ó, fugiu da conversa. Essa é a técnica básica que ela usa. Ele pergunta: você quer ter um filho? E ela responde: não o que ela quer ou não quer. Devolve a pergunta para ele. Então ela fez assim. Entendeu? Foi refratária. Faça a pergunta para outra pessoa para não assumir, não falar se quer ou não quer e se tem problemas, para conversar, para poder resolver. Entendeu? Até porque, na verdade, ela não sabe. Quando tu tá nesse conflito todo, tu não sabe. Nossa, são Pelo menos hipóteses. conscientemente. Sim, não, são hipóteses, tá? Na verdade, é muito interessante a tua pergunta, porque me permite aprofundar isso. E se uma coisa dessas aqui ficar claro, nós ganhamos a noite. Porque vai entender o espírito do problema dela, que eu chamei de ser principalmente fóbica, né? Porque repara bem assim, vamos supor que tu fosse ela, e tu respondesse: eu não sei. Seria uma ótima resposta, verdadeira. E nós poderíamos conversar sobre isso. Mas ela não responde. Ela passa a pergunta para ele. Mas em razão daquele medo que tu deu dela não saber Ela é fóbica. ter medo do relacionamento. É o que eu estou dizendo. Medo de se entregar. Sim, exatamente isso aí, tá? Na verdade, o que ela tem? Ela tem medo de perder aquilo que ela já tem, que ela acha que é bom. Eu não que sei pode o que fugir. é. Eu não sei bem o que ela tem. Não dá para a gente deduzir tanto. Né? Eu tento me restringir assim aos elementos do filme, porque a gente pode interpretar qualquer coisa na vida de várias maneiras. É um dilema do psicanalista. Que ângulo que ele vai escolher tratar com o paciente diante do que o paciente trouxe, que dá para ver por 10 ângulos? Eu escolho o ângulo que tem mais a ver com o contexto do que ele está falando. Porque o contexto é que dá o sentido para as coisas. Isolado de contexto, as coisas podem ter significados aleatórios. Então, o contexto aqui não é de que ela não quer ter filho, ou que ela não sabe se quer ter. O contexto que eu estou falando é o jeito como eles se relacionam. Ela não é o conteúdo, é a forma como ela se relaciona que mostra que ela não se assume, não se envolve. O que seria se envolver? Seria dizer isso aí que tu disse. Ela sabe, eu não sei se eu quero ter filho. Ah, tá, então podemos conversar sobre isso. Agora, tu quer ter filho? E tu? E tu quer? E tu? E tu? Como é que vamos? Entendeu? Sim. Ó, You know, you're really... ela rompe o abraço. And you... Ela é agressiva, né? Assim, xeriquenta, briguenta, e rompe o abraço que ele fez. Né? Take care. Oh, yeah, you mean the two conversations. The one we're having and the one you think we're having. Who said that to my mother? Because you're mad at me for not wanting children yet, and because I'm no fun anymore, and because... Eu acho que ela está de novo com vontade de jogar sapato na cara dele, né? I have enough... Vocês viram que ela está ali assim, ela fica arrumando os sapatos. Esse comportamento de ficar arrumando as coisinhas, não sei o que, ainda mais no meio daquela briga, é um recurso obsessivo que ela está usando, né? Ficar assim, organizadora, para tentar se organizar dentro, porque ela está perdendo o controle. Né? Novamente eu digo,
esta defesa de ser obsessiva, ela é uma consequência de ter medo, entendeu? Não é o problema, não é disso que vem o problema. Isso é um recurso que ela está usando, é uma espécie de, vou chamar exagerando, é como se eu dissesse assim, ela está fazendo uma coisa meio patológica, de obsessão e arrumar, mas isso não é o problema dela. A gente tem que entender, quando uma pessoa mostra um problema, qual é o motivo de apresentar um comportamento. Não o comportamento em si. Né? Tem que ver por que a pessoa está reagindo assim. Senão tu não entende o problema da pessoa. Né? Tu pode até fazer um tratamento voltado só para organizar o comportamento da pessoa. A teoria cognitivo-comportamental faz isso. Ela vai organizar o comportamento da pessoa. Ela não quer saber por que a pessoa está assim. Então não muda a base que gera os sintomas. Né? Steve, sex. Because I'm always bitching about bills. That's what you're really saying, isn't it? Why don't you just be honest and see? Viu que ela pergunta para ele, né? Eu sei que tu não gosta de mim, porque tu quer que a gente faça sexo mais ardente, que eu não consigo fazer como tu quer. É isso? É isso? Olha só como vai. Say what you mean. Ele vai cair num erro, né? Porque se uma mulher pede pro cara ser verdadeiro no meio de uma briga... Foi ingênuo demais. É melhor que fazer isso em prestações, no outro momento, né? Porque, né? De jeito nenhum, né? Então ele disse, ele foi verdadeiro. Ele disse, sim, é verdade, eu queria que a gente tivesse sexo mais ardente. Aí a reação dela vai ser ter calma, tranquilidade, aquilo tudo, né? Essa frase aqui, é matadora. Esse homem, ele tem fôlego, tem profundidade. E paradoxalmente no filme ela é atropelada, né? E agressiva. Porque ela não consegue lidar com angústia, com frustração, então ela estoura rápido, né? E ele tem mais fôlego. Então por isso ele disse em 2 tempos, que é o que fica bacana as coisas, torna elas interessantes, sensuais, qualquer conversa que as coisas são ditas num ping-pong, num vai e vem, né? Que nem funciona o eletroencefalograma, assim, vai, não é um troço assim, né? O Einstein descobriu que o menor caminho entre 2 pontos é uma curva, porque a Terra está girando, porque o sistema solar está girando e a Via Láctea está girando, então não tem como tu ir reto a lugar nenhum, não existe isso. Tu tem que saber trabalhar com as coisas em curva, né? O que é reto fica pobre, fica primitivo, né? Tem que trabalhar sempre com várias variáveis ao mesmo tempo. Isso é que torna as coisas complexas e interessantes. Toda a filosofia hoje em dia está em volta disso. Ela compreendeu que as coisas são complexas e que não é para resumir. É para lidar com a complexidade e aceitar que não pode lidar com tudo, não pode compreender tudo, não pode resolver tudo, baixa a bola. Então aqui ele diz para ela assim, eu queria sim o sexo ardente. Agora, se tu não fizer isso como eu quero, não tem problema, o mundo não vai cair. Mas então, por que o mundo cai para ela? Porque ela tem ideais muito elevados. E se ela não for de acordo com os ideais, ela acha que ela mesma é uma merda. Dá para entender? Isso é muito comum também. A gente tem um desequilíbrio, assim, exagera nas exigências, nas idealizações, e aí a gente não consegue aceitar as coisas parciais na gente, nos outros. Vede Einstein, relatividade. O Einstein estava num país compreendendo que tudo é relativo no mundo físico. E o Freud estava ali no outro lado, compreendendo que tudo é relativo dentro da mente. Os dois ali, gênios. Foi uma época, e ainda é, de muita genialidade. Porque houve uma mudança muito grande no ser humano nos últimos 500 anos. Se chamou modernidade. E outros subnomes assim. E isso significou o seguinte, que o ser humano amadureceu durante milhares de anos e chegou num momento que ele ficou mais capaz de sacar as coisas, para dentro e para fora. Então deu um boom. Pessoas que são, por sua natureza, geniais, assumiram, incorporaram essa maturidade que o ser humano estava chegando, entendeu? Então por isso surgiram muitos gênios e muitas descobertas
em muito pouco tempo. E continua, né? What you're really saying is this isn't the life you wanted, is it? That's not what I'm saying. It's what you're saying. What if this is Viu como ela projeta nele? Ela é que acha que tudo na vida dela não presta, mas ela chega a dizer que é ele que está dizendo. Gary? What if this is all there is to our Aí ela life? continua. Means this is it. We're a married couple, loyal to the company, who may or may not have children. End of story. Well, what other story do I you don't want? know, I didn't- What do you want, Todd? What? Because I'm tired of trying to figure it out. A bigger apartment. I'll take a second job. You want a child? You don't want a child. What? I know what I want. Because I have it in my hands right now. Bem, Know what you want. Trabalhou bem, né?